Olá, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Juliana Dornelles e sou professora de matemática da Futura Eduque. Hoje estarei aqui com vocês para dar continuidade aos conteúdos de matemática. Na semana passada, eu trabalhei com vocês alguns exercícios relacionados ao livro A Conquista da Matemática, do 9º ano. E hoje eu vou trazer para vocês adição algébrica de radicais e multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice, certo? Então a gente vai dar continuidade e depois eu oriento vocês a resolverem algumas páginas do livro, tá? Vamos lá. Então, gente, antes de começarmos, eu vou dar uma retomada nos nomes dos termos da raiz, tá? Por quê? Porque é importante a gente relembrar para esse conteúdo de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos lembrar que o nome representado pela letra N é o índice. O símbolo da raiz a gente chama de radical. Dentro da raiz temos o radicando e o resultado é chamado de raiz. Por que eu estou retomando isso? Eu já falei nas outras aulas, mas é importante a gente relembrar, porque eu vou estar o tempo todo dizendo o índice é igual, o radicando é igual. Então, para vocês saberem qual é o termo que eu estou me referindo. Então, por isso que eu dei essa retomada aqui com vocês. Então, vamos lá para soma e subtração. Vamos começar com soma e subtração. Para esse conteúdo, temos que lembrar o que são radicais semelhantes. Radicais semelhantes são quando dois ou mais radicais são semelhantes, quando possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, vamos lembrar o seguinte. Temos aqui um índice que não tem nada, e quando não tem nada é 2. Aqui temos o índice 3. Radicando é o de dentro. É esse número aqui. No caso aqui é o 3. E aqui é um 5. Para os radicais serem semelhantes, eles precisam possuir o mesmo índice e o mesmo radicando, certo? Então, temos que esse aqui é semelhante a esse, porque aqui possui o mesmo índice 2 e o mesmo radicando. E esse aqui é semelhante a esse, porque possui o índice 3 e o radicando 5, certo? Então, é um conceito importante para a gente trabalhar soma e subtração, tá? Então, vamos lá. Então, para fazermos a adição ou subtração de radicais, temos que adicionar ou subtrair algebricamente os radicais, apenas os radicais semelhantes. Só podemos subtrair ou somar radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? São radicais que a gente viu no slide passado, que tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, vamos estar conservando os coeficientes, certo? Eu vou mostrar para vocês o que são os coeficientes e conservamos os radicais. Vamos adicionar algebricamente os coeficientes e manter os radicais. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Raiz cúbica de 3 mais 4 raiz cúbica de 3 menos 2 raiz cúbica de 3. Aqui, as raízes têm o mesmo índice, que é 2, que não tem nada na raiz. Então, quando não tem nada, é porque é uma raiz quadrada. Então, se vocês observarem, as raízes são semelhantes. Então, esse já é o primeiro ponto, olhar se esses radicais são semelhantes, tá?
eles são semelhantes sim, porque o índice e o radicando são iguais. Os coeficientes são os números que estão na frente, que no caso aqui é um imaginário, que não tem nada, o 4 e o menos 2. Então, eles são considerados coeficientes. No caso da adição e da subtração, temos que somar ou subtrair os coeficientes e manter os radicais, que são as raízes. No caso, vamos ter que somar ou subtrair os coeficientes, aqui no caso 1 imaginário, né, que esse é 1 aqui da raiz do 3, o 4 e o menos 2, raiz de 3, repete a raiz de 3. Aqui, somando 1 mais 4, eu vou ter 5, 5 menos 2, 3, certo? Raiz de 3. Raiz de 3, então aqui eu só repeti aqui, raiz de 3, que a gente não pode mais mexer nela, certo? Então, para adicionar ou subtrair, os radicais têm que estar semelhantes, os índices radicais têm que estar semelhantes. Nos próximos slides eu vou dar mais exemplos, tá certo? Vamos lá. Aí, ó, o próximo slide temos 2 raiz quinta de 3 mais 3 raiz quinta de 3 menos 2 raiz quinta de 3. Todos os índices são iguais, que é o índice é 5. E o radicando também é 3. Então, a gente vai conservar os radicais e vai só mexer nos números da frente, somar ou subtrair os da frente, que são os coeficientes. Então, vai ficar 2 mais 3 menos 2, raiz quinta de 3. Aqui, ó, 2 mais 3, eu tenho 5, 5 menos 2, 3. Então, a gente vai ficar, vamos ficar 3 raiz quinta de 3. O outro exemplo já é um exemplo maior e um pouco diferente. Vocês têm que observar que aqui, ó, esse radicando aqui e esse são semelhantes, mas é diferente desse. Então, esse tem semelhança com esse, porque o radicando dentro é igual. O índice, todos os índices são 2, mas a gente só vai poder agrupar o que são semelhantes. Então, vai ficar desse jeito. 4 menos 2, raiz de 2, porque está relacionado a esses dois primeiros, porque a raiz é igual, o radicando é igual. E 3 menos 6, porque está relacionado aos outros dois. 4 menos 2, eu vou ter 2. Raiz de 2. E 3 menos 6, eu vou ter 3. Menos 3, né? 3 menos 6, menos 3. 2 raiz de 2 menos 3 raiz de 5. Ok? Então, agora vamos para outro exemplo. Aqui, não podemos mais mexer. Por que não podemos mais reduzir? Porque aqui está o radicando, que é 2, e aqui o radicando que é 5. Radicandos diferentes a gente não pode agrupar, então acaba aqui, tá? Não agrupa mais, não junta mais. Vamos para outros exemplos aqui. 50 raiz de 50 mais raiz de 18. Então, os índices estão iguais, que é 2 e 2. Mas o radicando de dentro está diferente. Então, aqui a gente vai ter que fazer o quê? Aqui a gente vai ter que fatorar. Então, a gente vai ter que fatorar 50, que vai ser 2 vezes 5 elevado a 2. E 18, que vai ser 2 vezes 3 elevado a 2. Colocando dentro da raiz, esse aqui vai sair, né? Porque o índice é igual ao expoente, esse aqui também sai. Tirando da raiz, a gente vai ter 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Aí, ó, agora o radicando ficou igual.
Agora eu posso somar os da frente. Então, vai ficar 5 mais 3, raiz de 2, que no caso somar os coeficientes, né? 5 e 3. Eu vou ter 8 raiz de 2. Então, gente, vamos aqui se ligar no resumo para vocês entenderem melhor o que é para fazer com relação à soma e subtração. Primeira coisa que você tem que observar na soma e subtração são os índices e os radicandos, certo? Você vai observar os índices e os radicandos. Se esses índices e os radicandos são iguais, como aqui, ó, aqui o radicando aqui é 2, o índice é 2 e aqui também é 2. E o radicando é 2 e também é 2. Ou seja, índices iguais e radicandos iguais também. Quando for assim, você vai repetir os índices e os radicandos e somar ou subtrair os coeficientes. No caso, 5 mais 3, eu vou ter 8 raiz de 2. Caso eles não sejam iguais, que é o nosso outro ponto, se os índices são iguais e os radicandos são diferentes, que é esse exemplo aqui, ó, o índice é igual, ó, é 2, mas os radicandos são diferentes, eu vou ter que fazer o quê? Fatorar tanto o 50 como o 18. Fatorando, ó, fatoro radicando para que eles fiquem iguais. Fatoro, tiro da raiz, né? O que for semelhante, retiro da raiz, o que tiver para retirar. Então, vai ficar 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Agora, o índice e os radicandos são iguais. Aí, a gente vem e faz a última operação, que seria juntar os coeficientes. No caso, a gente volta para essa etapa aqui, soma os coeficientes, certo? Então, aqui foi só um resuminho para a gente estar retomando esse conteúdo de soma, para saber o que é para fazer. Então, quando os índices radicais estiverem iguais, você soma os da frente ou subtrai os coeficientes. Se não tiver igual, vocês vão ter que fatorar. Agora, a gente vai ver um pouquinho de multiplicação e divisão. Na multiplicação e na divisão, temos 3 casos básicos para multiplicação e divisão de radicais. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e vou dar exemplos. O primeiro caso é quando os radicais têm raízes exatas. Esse aqui é bem fácil, porque é só extrair a raiz e multiplicar ou dividir os resultados. Como aqui no exemplo de multiplicação. Eu tenho a raiz de 16 e a raiz cúbica de menos 8 e está multiplicando. Então, a raiz de 16 é quanto? 4. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, aqui fica 4 vezes menos 2, que é menos 8. 4 é o resultado da raiz de 16 e menos 2 é o resultado da raiz de menos 8. Raiz cúbica de menos 8. Um exemplo aqui para divisão seria raiz de 81 e raiz cúbica de 27. A raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. E a raiz cúbica de 27 é 3, ou seja, 9 dividido por 3, porque aqui é uma divisão, é 3, certo? Então, nesse primeiro caso, é quando as raízes têm valores exatos. Se as raízes tiverem, os radicais têm raízes exatas, então é só resolver a raiz de cada um, multiplicar ou dividir, ok? Vamos aqui para o próximo caso. O próximo caso é quando os radicais têm o mesmo índice, certo? Devemos conservar o índice e multiplicar ou dividir os radicandos, simplificando sempre que possível o resultado obtido.
conservar os índices e multiplicar ou dividir os radicandos. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Aqui, ó, está uma multiplicação. Os índices são iguais, 2 e 2, e os radicandos diferentes. Então, a gente conserva o índice, deixa na mesma raiz, que é 2, né? E multiplica os radicandos. 3 vezes 5, 15. Então, raiz quadrada de 15. Outro exemplo, vamos ver outro exemplo. 2 raiz quadrada de 2 vezes 3 raiz quadrada de 5. Nesse caso aqui, gente, a gente tem que multiplicar os coeficientes 3 e 2 e multiplicar as raízes, deixar em uma raiz só. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, e aqui deixando numa raiz só, raiz de 2 vezes 5. Ó, 2 vezes 3, 6, e raiz de 2 vezes 5, que vai ser 6 raiz de 10. Ainda sobre o exemplo de multiplicação. Sobre o segundo caso, né? Nesse caso aqui, temos já uma multiplicação maior e eu peguei esse exemplo do livro, tá? A Conquista da Matemática. Então, no caso aqui, a gente vai ter que aplicar a distributiva. Para quem não lembra, a distributiva é aquele chuveirinho. Então, eu vou ter que multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes menos 5 raiz de 2. Vamos para o primeiro passo. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3. Agora, vamos para o segundo. Raiz de 3 vezes menos 5 raiz de 2. Raiz de 3 vezes menos 5 raiz de 2. Agora, a gente vai começar a pegar 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. E 2 raiz de 2 vezes menos 5 raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes menos 5 raiz de 2, tá? Eu esqueci o sinal aqui. Mas não tem problema, porque eu já coloquei o sinal na frente, né? Eu fiz só a multiplicação. Deixa eu apagar. O sinal aqui, eu já coloquei o sinal na frente. Então, ficou mais com menos, menos. Por isso que já foi para frente aqui o sinal negativo. Aí, vamos resolver. 3 raiz de 3 é 3 vezes 3 dentro de uma raiz só. Então, ficaria raiz de 9. Aqui, eu tenho que multiplicar raiz com raiz, certo? Então, o 5 fica de fora. E eu multiplico 3 vezes 2, que dá 6. Menos 5, raiz de 6. Sempre dentro da raiz com o que tiver dentro da outra raiz. Então, aqui repete esse 2 e fica 2 vezes 3, que é 6. 2 raiz de 6. Aqui, ó, de fora com de fora e de dentro com de dentro. Então, 2 vezes 5, 10, menos 10. E 2 vezes 2, 4. Aqui, agora, eu vou tirar a raiz. Qual é a raiz de 9? 3, né? Aí, vou repetir esse, não mexi em nada. Vou repetir esse. E aqui, eu tirei a raiz de 4, que é 2. Fazendo aqui, ó, vocês podem perceber que esse aqui é parecido com esse, porque tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, eu posso agrupar 5, menos 5, mais 2, menos 3. E aqui, 10 vezes 2, 20. Ainda tem como eu agrupar mais aqui? Tem sim, eu posso agrupar esse 3 com esse menos 20. 3 menos 20, menos 17. Então, vai ficar menos 3 raiz de 6, menos 17. Ok? Vamos seguindo aqui, porque a gente tem ainda mais dois exemplos.
com relação à divisão, tá? Com relação à divisão, a gente ainda tem mais dois exemplos. Com relação à divisão, aqui a gente vai dividir raiz de 40 dividido por raiz de 5. A gente deixa na mesma raiz, aqui no caso deixei na mesma raiz de 40 sobre raiz de 5. Aí eu divido normal, 40 dividido por 5 dá raiz de 8, certo? No outro exemplo, eu aqui ainda posso fatorar e a raiz de 8 vai ficar 2 raiz de 2, fatorando o máximo possível. Outro exemplo aqui já é a raiz cúbica de 20 dividido pela raiz cúbica de 10. Vai ficar raiz cúbica de 20 sobre raiz cúbica de 10. Deixo na mesma raiz, coloco numa mesma raiz e vou dividir 20 por 10. Vai ficar 20 dividido por 10 fica 2. Raiz cúbica de 2. Ok? Esse aqui é exemplos de divisão. Divisão onde o mesmo índice está o mesmo índice e os radicandos são diferentes. Acaba que a gente deixa na mesma raiz e divide, né? Fazendo a divisão, acaba que fica em uma mesma raiz e sempre mantendo o mesmo índice. Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é quando os índices são diferentes. O caminho mais fácil é reduzir os índices ao mesmo índice e efetuar as operações. Então, a gente vai ter que transformar esses índices. Transformar como? Vamos ver um exemplo aqui de multiplicação. O índice aqui é 4 e aqui o índice é 10. Como é que a gente vai transformar esse índice em um mesmo índice? A gente vai ter que tirar o MMC. Vamos ter que tirar o MMC. Tirando o MMC de 4 e de 10, vai ficar 20. Então, esse novo índice não vai ser nem 4 nem 10. O novo índice vai ser 20. Então, aqui eu multipliquei por quanto? Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Eu multipliquei por quanto para que esse índice seja transformado em 20. Eu multipliquei aqui por 5. 5 vezes 4, 20. Então, aqui em cima, nesse expoente imaginário, que é 1, eu também vou ter que multiplicar por 5. Nesse segundo caso aqui, na segunda parte, o índice era 10 e passou a ser 20. Então, eu multipliquei por 2. 10 vezes 2, 20. E então, aqui em cima, eu vou também ter que multiplicar por 2. Vamos ver como vai ficar. Ó, aqui ficou 20 e aqui 2 elevado a 5. Porque ficou 1 vezes 5. E aqui ficou 20 de novo, que é o mesmo índice. E ficou 2 elevado a 6. Agora sim, agora ó, os índices estão iguais. Então, a gente deixa na mesma base e multiplica os radicandos. Aqui, essa multiplicação é um exemplo de potenciação. Essa potenciação a gente deixa na mesma base, que é 2, e soma os expoentes. Então, vai ficar raiz de 20, 2 elevado a 11. No próximo caso, é um exemplo também, do mesmo jeito, de multiplicação. Vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que tirar o MMC de 2 e 4. Tirando o MMC de 2 e 4, vamos ter 4, certo? MMC de 2 e 4, vamos ter 4. Aí, aqui era 2, então passou a ser 4.
Então, eu multipliquei por quanto? Por 2. Então, eu vou ter que multiplicar esse número aqui de cima, imaginário que é 1, também por 2. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. E aqui, imaginário tem 1. Só que de 4 para 4 não mudou nada. Então, é o mesmo que multiplicar por 1. 4 vezes 1. E então, aqui dentro eu vou ter que multiplicar também por 1. Então, vai ficar, ó, 4, que o novo índice é 4. E aqui ficou 3 elevado a 2 e 2 elevado a 1, porque 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Fazendo aqui a multiplicação, deixando na mesma base, raiz com o índice 4. Aí aqui eu faço 3 elevado a 2 é quanto? É 9. 9 vezes 2 é 18. Então, raiz quarta de 18. Certo? Vamos continuar aqui que eu vou dar alguns exemplos ainda de divisão. Um exemplo ainda de divisão é o seguinte. Raiz de 2, raiz quadrada de 2, aqui o índice é 2. Vocês estão vendo que o índice está diferente. Raiz quadrada de 2 dividido por raiz cúbica de 2. Nesse caso aqui, gente, a gente vai ter que tirar o MMC do mesmo jeito. MMC entre 2 e 3 é 6. Tirou o MMC de 2 e 3, 6. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por quanto para ser 6. Para se transformar em 6. Eu vou ter que multiplicar por 3. E aqui eu vou ter que multiplicar por 2. Então, no expoente também vai ser multiplicado. Vai ficar... Aqui eu só fiz ele em forma de fração, né? Tirando o MMC fica 6, o novo índice. E aqui, como eu multipliquei por 3, ficou 2 elevado a 3, aqui. E aqui, como eu multipliquei por 2, ficou 2 elevado a 2. Deixando no mesmo radical, a gente vai fazer... No caso, vai ficar assim, né? Raiz de sexta de 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2. Quando é divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, fica 3 menos 2, que é 1. Então, raiz sexta de 2. Certo? Vamos agora para outro exemplo de divisão. Nesse exemplo aqui, a gente tem que tirar o MMC de 2 e 3, né? 2 e 3 para deixar no mesmo radical. Índice, no mesmo índice. Desculpa, no mesmo índice. Então, o mesmo índice vai ser 6. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 3 e aqui eu vou ter que multiplicar por 2. Transformando aqui, ó, vai ficar raiz sexta de 10 elevado a 3, porque eu multipliquei por 3 em cima, então embaixo também eu vou ter que elevar a 3. E aqui eu vou ter que multiplicar o índice por 2. Então, ficou 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 2. Deixando na mesma base, no mesmo radical, vai ser raiz sexta de 10 elevado a 3 dividido por raiz sexta de 10 elevado a 2. Subtraindo aqui, né, 3 menos 2, 1. Então, raiz sexta de 10 elevado ao primeiro grau, a 1. Ok? A gente percebeu o seguinte, que quando os índices foram diferentes, eu vou ter que tirar o MMC para deixar eles com o mesmo índice e assim tentar resolver. Que também é uma situação que dá para acontecer, que acontece tanto na multiplicação como na divisão. Então, a gente viu os 3 casos e eu vou passar para vocês uma atividade no livro, certo? Eu vou anotar aqui para vocês uma atividade no livro, para quem desejar tentar resolver, pode tentar, pode estar tentando, tá? Então, quem quiser pegar esses slides para acompanhar,
pode estar colocando o celular aqui em cima, escaneando, respondendo o formulário que a gente vai dar acesso a esses slides, tá? Então, coloca o celular aqui em cima, escaneia, acessa o formulário para você já ter acesso e tá estudando através desses slides, tá bom? As páginas que vocês... Então, gente, muito obrigada. Eu vou passar as páginas aqui relacionadas a esse exercício que vocês podem estar tentando resolver. São exercícios muito parecidos com os exercícios que eu passei, então é interessante que vocês deem uma olhadinha antes de tentar fazer, porque vocês podem seguir através dos exemplos. Então, aqui vocês podem estar fazendo a página 46 e 48 a 50 do livro A Conquista da Matemática, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula. Beijão, gente. Até a próxima.